Mais uma vez, bom dia aos irmãos. Amém? Estou ouvindo bem aí o pessoal do fundo? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nessa manhã nós estaremos dando continuidade à Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Estamos no último capítulo. Se for a vontade de Deus, terminaremos hoje. Se não for, numa próxima oportunidade. Amém? Gostaria de estar orando com a igreja. Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvamos o Teu santo nome nessa manhã, Pai. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez, com reverência, com temor em nossos corações. Porque como já foi falado nessa manhã, o temor ao Senhor, o respeito, a reverência, é o princípio de todas as coisas. E é assim que nós vamos ao Senhor nessa manhã, com temor e tremor. Pai, nós louvamos o Teu santo nome, porque o Senhor já tem nos proporcionado grandes coisas nessa manhã. Pai querido, em Teu nome, Senhor, nós Te pedimos, perdoa-nos as nossas fraquezas, perdoa-nos as nossas falhas, e nos reveste cada dia, Senhor, com a graça do Teu Santo Espírito, para que nós possamos, Pai, caminhar segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas mantendo nossos olhos fixos no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ó Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Pedimos, fala conosco nessa manhã, fala, Senhor, aos nossos corações, aquilo que o Senhor deseja falar, porque a Tua vontade é perfeita e agradável, e não aquilo que nós queremos ouvir, porque, Senhor, os desejos dos nossos corações, o nosso coração é enganoso, e muitas vezes nós queremos ouvir aquilo que queremos, que o nosso coração quer, mas quando na verdade o melhor para nós é aquilo que o Senhor quer falar. Nos instrui, nos dirige para a glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, na última oportunidade que nós tivemos aqui, nós conversamos no versículos 12 e 13, né? Foi a exposição dos versículos 12, 13, 14 e 15. E eu queria só, como pano de fundo, relembrar o que nós vimos nesses 4 versículos anteriores. Nos versículos 12 e 13, nós vamos ver o Paulo, né, falando à igreja, com esses irmãos, como eles deveriam ter respeito, estima e consideração aos líderes constituídos na igreja de Tessalônica, né? Nós sabemos que aqueles líderes eram líderes novos, porque a igreja também era uma igreja nova. Então a preocupação de Paulo é que aqueles irmãos da igreja, mesmo aquela liderança sendo uma liderança nova, né, eles deveriam ter respeito, estima, consideração por aqueles líderes, pois esses líderes, eles trabalhavam, né, e presidem e admoestam a igreja, ou seja, eles dedicam a sua vida ao serviço ministerial e pastoral. Era por isso que o Paulo estava pedindo para aqueles irmãos terem consideração pela liderança daquela igreja. Justamente, não por outro motivo, mas por causa do trabalho daqueles líderes e da dedicação dos mesmos, né? Então Paulo pede isso, olha, tenham consideração, respeitem, amem os líderes de vocês, porque eles são constituídos por Deus. Então esses irmãos, por causa do trabalho que exerciam, eles deveriam ser considerados com amor pelaquela igreja. Porque, irmãos, eles dedicavam, o líder, ele dedica a sua vida ao serviço da igreja. Essa é a função do líder. Essa é a função daquele que lidera. A função daquele que lidera não é liderar, né, para, vamos dizer assim, que ele seja notório, mas a liderança dele precisa ser que Cristo seja notado, que Cristo seja visto dentro da igreja. E era essa, então, o pedido do apóstolo Paulo para aqueles irmãos da igreja de Tessalônica. Mas logo depois de falar
com a igreja a respeito dos líderes, o Paulo ele vai se voltar no versículo 14 e 15 para a igreja, para como os irmãos devem se tratar entre si. Na última vez que nós expomos esse texto, eu até citei, né? Que irmãos pastoreando irmãos. Eu vou ler aqui para você ver o que ele vai dizer. Nesses versículos 14 e 15, ele vai dizer assim, olha. Versículos 14 e 15, estava no texto errado aqui. Também exortamos vocês, irmãos, que admoestem o que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua ao outro mal por mal. Pelo contrário, procure sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Ou seja, logo depois de falar com a igreja a respeito do líder, né, como eles devem amar e respeitar a sua liderança, ele se volta então ao trato entre irmão para com irmão, ou seja, irmão pastoreando irmão dentro da igreja. E ele vai citar algumas coisas, irmãos, que nós devemos tomar como exemplos que devem ser práticas nossas dentro da igreja. E ele vai destacar algumas coisas aqui, ele vai dizer, olha, que os irmãos devem admoestar o insubmisso. O que é admoestar, irmãos? Admoestar é corrigir. O irmão insubmisso, o irmão que anda desordenadamente dentro da igreja, ele precisa ser corrigido para que ele não perca o rumo. Ele precisa ser repreendido para que ele não perca o rumo. Mas se nós olharmos aqui, irmãos, a base de tudo isso que o Paulo fala é o amor. Então, quando nós vamos, admoestar esse irmão insubmisso, como é que nós vamos? A instrução do Paulo é com amor. Outra instrução que ele dá para nosso relacionamento é o consolo para com o desanimado. O consolo para com aquele irmão que está desanimado, que está passando por lutas, que está passando por aflições. O que esse irmão precisa? Ele precisa que a gente chegue ali e dê uma pancada nele? Esse irmão ele precisa ser consolado. O insubmisso ele precisa ser admoestado e o desanimado ele precisa ser consolado. Com relação ao fraco, o que o fraco precisa? O fraco ele precisa ser amparado. A imagem do fraco sendo amparado é mais ou menos aquela, daquele irmão que está fraco, quase caindo, e você com o seu ombro, você dá suporte para ele. O amparo do fraco. E outra coisa que ele diz é para que nós possamos ser longânimo e paciente para com essas pessoas. Tanto o insubmisso, como o desanimado, como o fraco, nós precisamos ter paciência com ele. Paciência, irmãos, não é como ser conivente com o irmão que anda em estado pecaminoso, tá? O irmão que está em pecado, ele precisa ser repreendido e chamado ao arrependimento. Essa questão da longanimidade, nós exercemos elas com esse irmão que está em submissão, com esse irmão que está fraco, com esse irmão que está desanimado. Com ele nós temos paciência. Nós não estamos falando aqui de fazer um afago no pecado do irmão. Não se trata disso. Tá? O irmão que está andando em pecado, vivendo uma vida pecaminosa, ele precisa ser chamado ao arrependimento. Mas uma coisa que ele finaliza no versículo 15 dizendo que nós devemos evitar que alguém retribua o mal com o mal. Amém? Isso aqui nós vimos no nosso último sermão, e hoje nós vamos ver a palavra de Deus a partir do verso de número 16, e eu gostaria primeiramente de estar lendo os versos do 16 ao 19 e provavelmente dando continuidade. Amém? Então ele vai dizer assim: estejam sempre alegres. Versículo 16. Estejam sempre alegres.
Orem sem cessar. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo. 3 pontos. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo deem graças. Porque esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Aqueles irmãos da igreja de Tessalônica, volta comigo no capítulo 1, verso 6. Capítulo 1, verso 6 da mesma epístola. O apóstolo Paulo vai dizer, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra de Deus com alegria que vem do Espírito Santo, apesar de muitos sofrimentos. Só que o Paulo chega agora e ele diz, alegrem-se sempre. Porque aqueles irmãos, quando eles receberam a palavra de Deus, eles receberam com alegria, eles se alegraram. Só que o apóstolo Paulo, ele diz aqui para que esses irmãos se alegrem sempre, se mantenham sempre alegres. E o porquê disso, irmãos? Porque muitas vezes circunstâncias, elas podem terminar roubando a nossa alegria. As aflições, lutas, tribulações, elas tendem a querer roubar a nossa alegria e nos entristecer. Mas por quê, pastor? Porque somos seres humanos. Porque somos seres humanos. E mesmo sendo seres humanos convertidos ao Senhor, quando sobrevêm as lutas, as provações, as tribulações, os percalços da vida, irmão, muitas vezes nós podemos nos entristecer. Justamente porque somos seres humanos. Só que o Paulo, ele está falando isso para os irmãos, porque a alegria do qual ele fala, que nós desfrutamos diariamente, essa alegria ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar essa alegria de nós. Por que ninguém pode roubar essa alegria de nós? Porque essa alegria do qual Paulo está falando aqui é aquela alegria que eles receberam quando se converteram. Que foi a alegria de agora saber que são salvos em Cristo Jesus. E essa alegria ninguém pode roubar de nós, irmãos. Quando Jesus ele está ali com os seus discípulos, e ele envia os 70 ali, e eles vão, e depois eles voltam todo alegres. Senhor, nós colocávamos as mãos e os enfermos eram curados. Nós orávamos e o endemoniado era liberto. Aí Jesus olha para eles e diz assim, olha, alegrem-se primeiro, porque o vosso nome está escrito nos céus. Essa é a primeira motivação da nossa alegria, irmão. É porque o nosso nome está escrito nos céus. A motivação da nossa alegria não é uma motivação natural. A motivação da alegria do crente é porque ele tem coisas que ninguém pode tomar dele, que ninguém pode roubar dele. E claro, as circunstâncias elas podem nos entristecer, podem. Mas quando nós olhamos para o que nós temos, que é Cristo, nosso coração continua alegre do mesmo jeito, irmão. A tristeza é só uma tristeza natural, não é uma tristeza que atinge o nosso espírito, porque esse é o verdadeiro motivo da nossa alegria.
O Senhor Jesus, Ele com seus discípulos, Ele fala para eles, olha, bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem tudo de mal contra vocês. Alegrem-se, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim como perseguiram os profetas que viverão antes de vocês, também perseguiram vocês. Então o que aconteceu? O que passou então a acontecer com aqueles discípulos? Eles entenderam que a alegria deles não era por nada terreno. A alegria deles não estava baseada em circunstâncias. Como a nossa alegria, a minha e a sua alegria, não pode estar baseadas em circunstâncias, irmãos. Porque se a nossa alegria estiver baseada nas circunstâncias terrenas, muito provavelmente nós vamos viver o tempo todo triste, né? Mas porque a nossa alegria ela está baseada naquilo que ninguém pode tirar de nós, nós podemos viver isso que o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses: alegrem-se sempre. Ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 41, quando os apóstolos saem do Sinédrio, eles saem alegres. Por quê, pastor? O que de bom aconteceu ali? Eles saem alegres, irmãos, por terem sido considerados dignos de ser humilhados por causa do nome de Jesus. Você vê como essa alegria que o apóstolo Paulo está falando aqui, ela não tem nada a ver com circunstância. Não tem nada a ver com o que está dando certo para nós. Não tem nada a ver com estar tudo bem. Essa alegria de qual o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja de Tessalônica, alegrem-se sempre, é uma alegria, irmãos, que só pode ter aquele que tem a esperança da vida eterna. Essa alegria é para esse povo. Porque estar sempre alegres? Pastor, como que eu posso estar sempre alegre? Tem dia que a coisa vai horrível lá no meu trabalho. Tem dia que a coisa não está boa na escola. Tem dia que a coisa não está boa na saúde. Mas alegrem-se sempre. Essa alegria não provém da circunstância. Não provém do teu sucesso. Essa alegria provém daquilo que você encontrou no único lugar que você poderia encontrar, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Romanos 12, Paulo escreve: alegrem-se na esperança. Bota alegria. Em momento nenhum, quando o apóstolo ele escreve sobre alegria, ele coloca em coisa terrena. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Alegrem-se na esperança. No meio da tribulação, seja paciente e persevere na oração. Pastor, eu estou cheio de tribulação, estou triste, parei de orar. Não é isso. Não é esse o ensino. Não é esse o ensino. Tem um tipo de crente que a primeira coisa que ele faz quando as coisas não estão correndo como ele quer é parar de orar, parar de ler a Bíblia. Sabe? Parece que o remédio para a solução dele não vou mais orar, não vou mais ler a Bíblia, vou ficar aqui no meu canto. Alegrem-se na esperança. Você tem a esperança? Você tem a esperança? Você vai herdar a vida eterna? Essa é a tua expectativa? Essa é a tua expectativa?
Então você se alegra na esperança. Se você tem alegria na esperança da vida eterna, você vai ter paciência na tribulação. E se você tem paciência na tribulação, você vai perseverar em oração, porque que você sabe que a tribulação vai ter uma hora que ela vai passar. Vai ter uma hora que ela vai acabar. O apóstolo, escrevendo também aos Romanos, no capítulo 15, verso 3, ele diz: e o Deus da esperança, você vê, irmãos, encha vocês de alegria. Mais uma vez aqui, qual é o motivo da alegria do crente? A esperança da vida eterna. A alegria do crente é aquilo que nós esperamos. Tá? O Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz, na fé que vocês têm, para que sejam ricos. Ricos em quê? Opa! Agora vem a melhor parte. Não. Sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Quando nós olhamos para esses textos, irmãos, abre-se tudo diante de nós, nós vemos que o motivo da nossa alegria não é qualquer outra coisa, a não ser aquilo que Jesus Cristo nos deu na cruz do Calvário. Nós somos o povo que esperam o Senhor voltar. Nós temos a esperança da vida eterna. E essa esperança nós não perdemos no meio da tribulação, no meio da aflição. No meio da tribulação nós perseveramos e oramos. E o Deus de esperança, o Deus da esperança, encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm. A tua fé, ela te diz isso, irmão? A sua fé, ela diz isso para você? Que mesmo no momento de tribulação, você pode se alegrar, porque aquele que começou a boa obra em nossa vida, ele vai completá-la? A tua fé, ela te diz isso? Você se alegra nisso? E o Senhor diz: para que sejam ricos da esperança no poder do Espírito Santo. Oh, maravilhoso, né, irmãos? Se alegrar em coisas terrenas, irmãos, é uma coisa muito natural do homem, não é? Se alegrar com coisas boas que acontecem aqui não é natural? Claro que é. Quem não fica alegre quando uma coisa boa acontece? Quem não fica alegre quando algo bom acontece, quando consegue alcançar um objetivo? Nós nos alegramos, irmãos. Mas a questão é se alegrar, irmãos, mesmo no meio da tribulação. A questão não é se alegrar quando tudo está dando certo. A questão é se manter alegre quando está tudo dando errado. Quando está tudo dando errado, irmãos, é que é o difícil se manter alegre. Você fala: não consegui. Me planejei tanto para isso e não deu certo. Irmão, o que move a tua vida não é isso. O que precisa mover a tua vida, irmãos, é aquilo que você tem em Cristo Jesus. É aquilo que você já tem. A palavra de Deus diz que nós temos um tesouro. Nós temos um tesouro que ninguém pode tomar de nós. Nós temos um tesouro que a traça não rói, a ferrugem não destrói e o ladrão não rouba. Porque esse tesouro está guardado no céu em Cristo Jesus para nós. Então, irmão, vou te dar uma sugestão. Quando eu estiver dando errado,
Quando não estiver conseguindo o que você quer aqui, pensa no que você já tem lá em cima guardado. Tá bom? Porque o que você tem lá em cima guardado, ninguém pode roubar de você. Mas sabe o que você vai fazer quando você aprender a fazer isso? Você vai falar assim: meus objetivos aqui nesse mundo são tão pequenos comparado com o que eu já tenho. Não é com o que eu vou ter, é com o que eu já tenho guardado em Cristo Jesus para aquele grande dia. Versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer: orem continuamente. Orem sem cessar. Crentes alegres, irmãos, cheios da esperança, também serão crentes sinceros e terão uma vida constante de relacionamento com Deus. Ele mandou a gente se alegrar. E agora ele manda a gente orar. O crente alegre, cheio de esperança, também ele é sincero diante de Deus. Ele é alegre porque ele sabe o que ele tem em Cristo. E ele é sincero diante de Deus. Então ele tem uma vida constante de relacionamento com Deus em oração. E eu queria dar alguns motivos para ele ter esse relacionamento constante com Deus em oração. Em primeiro lugar, o maior de todos os motivos para o crente orar é o desejo que ele tem de glorificar a Deus. Tu tem desejo de glorificar a Deus? Então tu tem uma vida de relacionamento com Deus em oração e leitura da palavra. Glorificar a Deus não se trata aqui de fazer parte do grupo de coreografia da igreja. Glorificar a Deus se trata de uma vida de relacionamento com Deus. E como é que o crente ele se relaciona com Deus? Em oração, como Paulo fala, orando sem cessar e amando a palavra de Deus. Segundo motivo, o desejo de cada vez mais aquecer a sua comunhão com Deus. Esse é um dos outros motivos que leva o crente a viver uma vida de oração. E viver uma vida de oração, irmãos, muitas vezes a pessoa deve estar pensando assim: pastor, eu vou ficar então o tempo todo ajoelhado em casa orando. Irmãos, manter uma vida de oração é manter uma vida de relacionamento com Deus. Mesmo quando está no ônibus, mesmo quando está no teu trabalho, mesmo quando você está dentro da sua casa, mesmo quando você está na sua cozinha, mesmo quando você estiver em qualquer ambiente, você que tem uma vida de oração, você está se relacionando com Deus aqui. Deus faz parte das tuas conversas. Deus faz parte do momento ali que você está trabalhando, muitas vezes fazendo um serviço e, Senhor, orai sem cessar. E qual o outro motivo porque nós oramos sem cessar ao Senhor, mantemos uma vida de oração? Porque nós reconhecemos a soberania de Deus e sabemos que somos totalmente dependentes dele. Ter uma vida de oração é o reconhecimento da soberania de Deus. Porque eu não peço nada, eu não posso pedir nada a ninguém que não tem como me dar. Mas como eu sei que o Senhor é soberano e pode fazer todas as coisas, muito mais além daquilo que eu penso, eu me relaciono com Deus em oração. Porque eu sei que qualquer coisa que eu colocar em oração diante de Deus e for segundo a vontade dele, vai acontecer. Não é que eu vou colocar
E mesmo que esteja fora da vontade de Deus, vai acontecer. Eu vou colocar todas as minhas petições, todas as minhas ações de graça diante de Deus. E se tudo que eu falar com Ele em oração for segundo a vontade dEle, Ele fará. E eu faço isso por quê? Porque eu sei que Ele é soberano e Ele pode. Eu sei que Ele é soberano e Ele pode me curar de uma enfermidade. Ele pode transformar cada dia mais o meu coração. Porque tem pessoas que, sabe, irmãos, muitas vezes tem uma vida cristã que precisa de mais aprofundamento, mas não fala com Deus. Senhor, molda cada dia o meu coração em santidade para eu te servir. Senhor, eu quero ser um servo melhor. Eu quero ser um servo melhor a cada dia. Mas tem tempo para pedir carro, pedir casa, pedir restauração do casamento, pedir um namorado novo, pedir a namorada nova. Está todo bagaçado na vida espiritual e não fala, Senhor, em nome de Cristo, me ajuda que eu estou no limbo. Senhor, não estou bem. O Senhor é soberano, irmãos. O nosso Deus é um Deus ilimitado. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Como é que eu me achego a Deus colocando uma música do Thales Roberto no som para escutar? Eu me achego a Deus, irmãos, me debruçando na leitura da sua palavra, indo a Ele em oração e me derramando, jogando todas as minhas petições, todas as minhas ações de graça, todo o meu problema, tudo que eu tenho, eu jogo diante dEle, porque eu sei que Ele é soberano. Eu confio na soberania dEle. Confiando na soberania dEle, eu não coloco limite nele. Tem crente que tem um Deus limitado, que não coloca muitas vezes suas necessidades espirituais diante de Deus, parecendo que Deus não pode fazer, mas parece que só acredita que Deus pode só fazer aquilo que é material, irmãos. Deus é limitado, Deus não tem limites. E também, para fechar, em quarto lugar, nós também oramos a Deus para que Ele atenda às nossas necessidades. Nossas necessidades. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Nós levamos tudo ao Senhor em oração. Seja nossas necessidades espirituais, como nossas necessidades físicas. Orem continuamente. Então o crente alegre, aquele crente que tem a esperança da salvação, tem a esperança da vida eterna, que mesmo no momento de tribulação ele está alegre, ele ora continuamente ao Senhor. E ele não só ora, Senhor, acrescenta a minha fé, como Jesus ensinou. Ele ora também. O mesmo Jesus que ensinou a orar, Senhor, acrescenta-nos, que os discípulos falaram, Senhor, acrescenta-nos a fé. Ele também ora, Senhor, o pão nosso de cada dia me dá hoje. Necessidade espiritual, necessidade física. Pastor, mas o Senhor Jesus falou que o Senhor conhece todas as nossas necessidades. Mas o mesmo Jesus que falou que o Senhor conhece todas as nossas necessidades, Ele também nos mandou orar. Não foi isso? Quando entrares no teu quarto, ore ao Senhor. E Ele ensina-nos a orar. No versículo 18 ele vai dizer: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Irmãos, a essência de um coração regenerado e alegre e que vive em comunhão com Deus através de uma vida prática de oração. A gratidão é a essência de um coração regenerado
que é alegre e vive em comunhão com Deus através de uma vida prática de oração. Coração não regenerado, ele não exalta a Deus, irmão. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 1 e 2, e até metade do 3 mais ou menos, que fala da depravação total, nós vamos ver que o coração, que o homem não regenerado, ele não rende graça a Deus. Ele não rende graças ao Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer que o coração do homem não regenerado, ele é fútil, insensato, e em sua insensatez, ele adora a criatura ao invés do Criador. Esse homem, ele não tem condições de render graças a Deus. Só reconhece a grandeza de Deus, só reconhece o tamanho do que Deus fez. Nós só reconhecemos o tamanho do que Deus fez por nós, quando nosso coração é regenerado. Então, um coração não regenerado, ele não tem condições de dar graças, de render graças ao Senhor. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. O dar graças aqui, irmãos, ele não está relacionado às circunstâncias em que nós vivemos. O render graças aqui está relacionado àquilo que Deus nos deu em Cristo Jesus. Porque eu não posso viver como um cristão e dar graças a Deus simplesmente na hora que está tudo bem. Claro que ninguém, irmãos, vai chegar ali, quebrei a perna. Graças a Deus, não é isso que está falando. Mas nós temos que render graças a Deus, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas, pastor, então, quando acontece alguma coisa ruim comigo, o que eu falo? O que eu faço? Eu olho assim e digo, Senhor, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Se isso aconteceu, não está fora da tua soberania. Não está fora do teu decreto. Se aconteceu comigo, Senhor, o Senhor tem algo para fazer. Se algo de bom não aconteceu comigo, Senhor, usa isso para o teu propósito. Usa isso para que o teu nome seja glorificado. Usa isso que não é bom e aconteceu comigo, para que eu aprenda a ser cada dia mais dependente do Senhor. E nunca blasfemar de nada que venha acontecer. E por que a palavra diz, o apóstolo Paulo diz, deem graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus. Então o cristão, ele não vai dizer, que maravilhoso, aconteceu isso de ruim comigo. Mas ele vai dizer, meu Senhor está no controle de todas as coisas. Aconteceu o que é bom, o Senhor está no controle de todas as coisas. Aconteceu algo que não é bom, da mesma forma, o meu Senhor está no controle de todas as coisas. Porque Ele é soberano. E não tem nada que Ele não controle, que Ele não domine. E por que nós temos que dar graças em todos os momentos, irmãos? Que essa é a vontade de Deus. Em tudo, deem graças. Deus, Ele não faz nada sem propósito. Se está tudo bem, Deus tem um propósito. Se algo não está bem,
Deus também tem um propósito. Amém? No versículo 19 ele vai dizer: não apaguem o espírito. Versículo 20: não desprezem a profecia. Examinem todas as coisas e retenham o bem, o que é bom. Abstenham-se de toda fonte do mal. Irmãos, nós sabemos que quando Paulo ele escreve essa carta, o cânon ele ainda não está fechado, tá? Então o que existe dentro da igreja ainda? Existem as profecias. Existem ainda os profetas dentro da igreja. O cânon não está fechado. Então no culto ainda existem os profetas, como nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 14. O apóstolo Paulo aqui, ele escreve: não apaguem o espírito, nem desprezem a profecia. Examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Vou parafrasear aqui, irmãos. Não apaguem o espírito, desprezando a profecia. Quando nós vemos a profecia em 1 Coríntios 14, o Paulo vai colocar esse dom que havia no meio da igreja como o principal dom. Por quê? Porque ela tem a função de exortar, edificar e consolar. Então o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos irmãos de Tessalônica, ele diz: olha, não desprezem a profecia. Porque desprezar a profecia, irmãos, é uma forma de extinguir o espírito, de apagar o espírito. Você imagine que toda mensagem que você ouvisse no púlpito da igreja você desprezasse, você não levasse em conta. Claro que hoje nós temos aqui a palavra de Deus escrita, o cânon foi fechado. Mas mesmo ainda com essa palavra na mão aqui, muitas pessoas a deturpam. Muitas pessoas tiram do contexto aquilo que a palavra está falando. E então naquela época lá, irmãos, se levantavam pessoas com dom de profecia dentro da igreja, e aquela pessoa, aquela profecia, ela poderia ser desprezada por alguns dentro da igreja. Isso levava a um risco muito grande do descrédito na palavra ouvida extinguir o espírito do coração, né? Nós vemos aqui que o Paulo está usando aqui o espírito como um fogo que poderia ser apagado. E o desprezo à palavra, o desprezo à oração, o menosprezo, ele pode levar a uma pessoa a esfriar espiritualmente. Mas o Paulo vai dizer, no versículo 21, examinem. Ao invés de desprezar, examine. Examinem e guardem o que é bom. Uma prática que os bereanos tinham, irmãos, era a prática de examinar aquilo que era falado no culto. Nós deveríamos ter essa mesma prática. Deveríamos seguir essa mesma prática, a prática de examinar aquilo que foi falado. E eu achei interessante o Stemark comentando essa parte do texto. Existe aquilo que nós falamos, né? Onde Deus semeia trigo, Satanás semeia joio. Por isso nós temos que estar sempre atentos ao engano do diabo. E é por isso a necessidade de se examinar a profecia. Porque mesmo a profecia hoje, a palavra ela estando totalmente escrita, o cânon fechado, pessoas mal intencionadas, servos de Satanás disfarçados de servos de Deus,
Podem pegar uma oportunidade como essa que eu estou tendo hoje aqui, de pregar a palavra e simplesmente deturpar essa palavra. Não é verdade? Oportunidade que eu tenho de falar à igreja. Um servo do diabo pode simplesmente pegar essa palavra e deturpar essa palavra. Por isso que o Paulo diz o quê? Examinem todas as coisas, examinem. Examinem, acompanhem. Veja se é isso mesmo que a palavra está falando. E retenha o que é bom. Claro que quando ele escreve aqui, aos Tessalonicenses, ele está escrevendo numa igreja que não tinha o cânon fechado como nós temos hoje. Ele está falando com a igreja em formação. Mas não apaguem o Espírito. Não desprezem a profecia. Não desprezem a palavra. A profecia, irmãos, que ele diz aqui é: não desprezem a palavra de Deus. Porque se eu desprezar a palavra de Deus, presta atenção, a exortação que vem dela não vai servir para mim. Se eu desprezar a palavra de Deus, o que ela fala, a voz do Senhor não vai falar comigo. Porque eu vou estar menosprezando, eu vou estar desprezando a palavra de Deus. Quando eu for corrigido por ela, eu não vou dar atenção à correção. Quando eu for repreendido por ela, eu não vou dar atenção à repreensão. Isso vai fazer o quê? Com que eu esfrie. Porque a palavra de Deus, irmão, é a voz de Deus falando à igreja, falando ao seu povo, falando aos seus filhos, consolando, exortando, corrigindo, de todas as formas. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos examinar se a pregação é uma pregação que realmente ela está pautada na palavra de Deus. Versículo 22, ele vai dizer: fuja da aparência do mal. O significado de fugir da aparência do mal implica na ordenança de evitar, recusar, não aceitar o mal. O sentido da frase tem mais a ver com a ideia de privar-se ou impedir-se do que com a ideia de distância, no sentido de manter-se longe. Embora aquele que se abstém do mal, obviamente, procura se manter distante dele no sentido experiencial. Então, fuja da aparência do mal. Se distancie dela. Mantenha-se longe. Mantenha-se longe da aparência. Só da aparência. Mantenha-se longe. E eu queria ler aqui um comentário de Matthew Henry. Ele diz: devemos abster-nos de pecar e de tudo que tem a aparência do pecado, que conduz ou aproxime do pecado. O que não refreia das aparências do pecado, o que não elimina as ocasiões de pecar e não evita as tentações nem a aproximação ao pecado, não se manterá muito tempo sem pecar. Devemos abster-nos de pecar e de tudo que tem a aparência do pecado, que conduza ou se aproxime do pecado, o que não se refreia das aparências do pecado e que não elimina as ocasiões de pecar e não evita as tentações, nem a aproximação ao pecado, esse não se manterá muito tempo sem pecar. Ou seja, se eu vivo uma vida flertando com o pecado, a tendência é que logo eu esteja pecando, eu esteja no pecado. Então o que é que nós devemos fazer
só mesmo com a aparência do pecado. Nos distanciar dele. Manter distância. Porque você pode ter certeza, irmão, irmã, que se tem se oferecido uma aparência para você fazer algo que você sabe que é pecado, se você não se distanciar, logo você vai incorrer nele. Ah, pastor, mas é que uma amiga do trabalho. Ah, pastor, é que um amigo da faculdade. Ah, pastor, é que um amigo da escola. Ah, pastor, é que uma vizinha. Ah, pastor, é que no meu trabalho tem a oportunidade. Irmãos, fuja. Fuja. Porque se você não fugir, se você não se distanciar, você vai provar. Você vai provar. E depois que você provar, irmão, não tem mais jeito. Depois que você provar, e eu gosto de usar esse exemplo de Davi, se ele tivesse visto aquela visão da sacada dele, e ele tivesse voltado para dentro do palácio, talvez a história com Betseba teria sido outra. Amém? Cuidado, irmão, onde você coloca seus olhos. Cuidado onde você coloca seus olhos. Não apenas sua mão. Cuidado onde você coloca apenas os seus olhos. Fuja. Se distancie. Como Matthew Henry diz. Se você não fizer isso, a tendência é que logo, breve, você esteja usufruindo desse pecado. Versículo 23. O mesmo Deus de paz o santifica em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora o Paulo, então, depois de falar tudo aquilo ali, ele ponta para a fonte do poder do cristão. Todas as coisas que foram ordenadas à igreja só poderão ser realizadas em Deus. Você viu tudo isso que nós vimos até agora? Se alegre, ore, dêem graças. Tudo que ele falou até agora. Nós só podemos realizar todas essas coisas em Deus. Por nós mesmos, nós não vamos realizar nada disso. Que o poder de Deus o separe de uma vida de pecado e opere em vocês o desejo por uma vida de santidade. É isso que ele está falando. Que o Deus de paz separe vocês de uma vida de pecado e opere em vocês uma vida de santidade. E sendo santificados no corpo, na alma e no espírito, ou seja, em todo o nosso ser, possamos ser achados íntegros e irrepreensíveis no dia em que o Senhor vier ou nos chamar. É a única possibilidade, irmãos. A fonte do poder do crente, ela está em Deus. Nós podemos fazer todas essas coisas que o apóstolo Paulo falou, até aqui. Mas nós só podemos fazer isso não em nós mesmos. Em nós mesmos nós não vamos realizar nenhuma dessas coisas. Mas, em compensação, em Deus, nós podemos todas elas. Tudo posso naquele que me fortalece. E nós mesmos não conseguimos. Mas em Deus nós conseguimos todas as coisas. Então, o mesmo Deus de paz os santifique. O Senhor é a fonte da nossa santificação em tudo. E que o espírito, a alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros. Íntegros, irmãos. Integridade. Algo que não é quebrado, algo íntegro. Irrepreensíveis. Sem repreensão. Sem necessidade de repreensão na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem poder para fazer isso em nós. Nos conduzir a uma vida de santidade e integridade para nos entregar, para nós chegarmos assim, como
aquela noiva que vai chegar maravilhosa na presença do Senhor, naquele grande dia. E o Senhor olhará para nós e verá santidade em nós, integridade, um povo pronto para habitar com Ele nas mansões celestiais. Fiel é aquele que o chama e que também o fará. Os Tessalonicenses podiam ficar em paz, porque aqueles que o chama completaria todas as coisas. Deus, Ele não nos abandona a nossa própria sorte, irmãos. Uma vida de santificação só é possível por causa do Espírito Santo que habita em nós. Nós não estamos largados. Deus não nos ordenou uma vida de santificação e nos abandonou. É por conta de vocês? Não. Não, meu irmão. A nossa vida de santificação não depende de nós. E por isso a pessoa do Espírito Santo habita na igreja. E por isso nós somos capacitados a viver essa vida de santificação. A palavra do Senhor diz: fiel é aquele que o chama e também o fará. Deus nos chama para viver uma vida de santificação e Ele o fará. Ele agirá em nós, Ele fará isso em nós. Porque olhando assim humanamente, Senhor, como que eu vou viver uma vida de santificação? Mas eu posso. Você pode. Nós podemos. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que habita na igreja quem faz isso, irmãos. É o Senhor quem nos santifica. É o Senhor quem nos conduz a viver uma vida de santificação. O marido, ele pode viver uma vida sem trair a esposa pode viver uma vida sem trair o marido. O irmão jovem pode viver uma vida sem se prostituir. A irmã jovem pode viver uma vida, direita, correta diante do Senhor. Por quê? Porque se essa pessoa é um cristão real e legítimo, ele é habitado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que nos ajuda na luta contra o pecado. Porque sem a presença do Espírito Santo, nem lutar contra o pecado nós lutamos, nós corremos e abraçamos ele. É isso que nós fazemos. Partindo para o final, tá, irmãos? Versículo 25. Orem também por nós. Paulo, maior missionário de todos os tempos, ele chega, ele pede oração por ele e pela sua equipe, por Silas, por Timóteo. Orem por nós. Também, irmãos, um pastor, ele precisa saber os seus labores, lutas, tribulações. Um pastor, ele também reconhece que tem um adversário e que as lutas do mundo espiritual só podem ser combatidas de forma espiritual. Paulo sabe todas as lutas que ele e aqueles que andam com ele passam no trabalho da divulgação da palavra de Deus. E por isso ele diz: orem por mim. Isso deveria ser coisa mais constante na nossa boca, irmão. Não só de pastores, mas como dos membros da igreja. Irmão, ore por mim. Sabe por quê, irmãos? Talvez você tenha menosprezado uma coisa, mas eu vou avivar nossas memórias. O diabo, o nosso adversário, ele está ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa devorar. E a própria palavra de Deus diz que a oração de um justo, ela pode muito nos seus efeitos. Que nós possamos, irmãos, como o apóstolo Paulo faz aqui, termos essa humildade de chegar um para os outros. Irmãos, ore por mim. Ore por mim, ore pela minha família. Tem pessoas na minha família que não é convertido. Ore pela minha família. Ore pela minha saúde, que eu não estou bem. Ore para que o Senhor me fortaleça na minha fé. Porque muitas vezes a minha fé parece que está abalada, então ore.
Ore por mim para que Deus venha me fortalecer. Mas parece que isso traz vergonha muitas vezes para nós, né, irmãos? Chegar para o irmão assim, irmão, ora por mim, eu não estou legal, não estou bem. Irmão, estou passando por isso. Irmãos, ora pela minha família, né? Precisamos das orações uns dos outros, irmãos. – 26. Saudem todos os irmãos com um beijo santo. O beijo santo aqui, irmãos, o ósculo, né, era a saudação da época entre os irmãos, que ao mesmo tempo eram saudados, se sentiam incluídos no meio da congregação. Havia uma recepção entre os irmãos, ali mostrando que um se importava com o outro, né? Que um se importava com o outro, que eles eram uma família. É claro que hoje nós não temos aqui, principalmente no nosso país, essa questão do ósculo santo. Nossa saudação é uma saudação diferente. Mas, irmãos, uma coisa eu quero pontuar sobre a saudação, coisas que muitas pessoas desprezam. É muito importante, irmãos, é muito importante entre nós a saudação de um para com o outro quando chegar dentro da igreja. Nós passamos aqui a maior parte da semana sem se ver. Eu acho que o mínimo que nós podemos fazer como irmãos é quando nos vermos no domingo, na quarta-feira, nos cumprimentarmos. Não estou falando aqui, irmão, de ósculo, nem nada disso, mas uma saudação calorosa. Meu irmão, graça e paz, né? Como é que foi sua semana? Sabe, irmãos, nós somos a palavra de Deus nos mostra, irmãos, que nós somos uma família. Família. Nós não somos um ajuntamento de um clube, nós somos uma família. Família, filho de um mesmo pai. Temos todos aqui como pai Deus. Somos todos filhos de Deus aqui nesse lugar, porque somos a igreja do Senhor. Então que haja também entre nós, irmãos, sabe, a cordialidade, sabe, o amor de um para com o outro, para que quando chegarmos aqui nesse local para cultuarmos, oferecermos um culto como estamos oferecendo a Deus agora, sabe, pelo menos, né, nos confraternizarmos ali com uma saudação, né? Os irmãos tinham a questão do ósculo santo, não é um costume nosso, tá? Mas acho que a saudação é algo que é maravilhoso entre nós. Ô meu irmão, graça e paz, seja bem-vindo. Vamos mais um dia nos reunir para prestar culto ao Senhor, exaltarmos o nosso Deus, darmos glórias a Ele juntos, cantarmos salmos, hinos para o nosso Deus todos juntos. Não, irmão, chegar e, sabe, como se fosse alguém mais importante que acabou de chegar, passar pelo outro como se fosse o bebedouro ali, não, irmãos. Assim não, nós somos filhos de Deus, nós somos filhos do mesmo Pai, nós somos irmãos, irmãos. Se você é filho do mesmo Deus que eu, você é meu irmão, minha irmã, não importa se é jovem, se é velha, se é criança, se não é, você é meu irmão e eu sou teu irmão. Pelo menos eu penso dessa forma. Amém? E para finalizar, no versículo 27, glória a Deus, hein? Peço com insistência em nome do Senhor que essa carta seja lida para todos. Paulo insiste que essa carta seja lida a todos. Talvez entendendo que pessoas que andavam no erro, que não quisessem ser admoestadas, pudessem faltar à reunião no dia da leitura da mesma. Né, irmãos? Então ele faz questão que essa carta seja lida a todos. Você já viu aquele... Já viu uma galerinha assim que no dia que tem um ensino ali, né? Aí, hoje vai falar sobre o quê? Hoje vai falar sobre tal assunto, tá? Então hoje eu não vou não, porque quero ouvir isso aí não. Eu estou inserido no contexto desse ensino aí, eu vou ficar em casa hoje. Era o que Paulo estava preocupado aqui, irmãos. Que irmãos que estavam andando erradamente conforme o ensino, não aparecessem no dia da leitura da carta. Você vê como que é? Né? Ele tinha esse temor. Então a insistência dele é que essa carta seja lida para todos. Todos. A carta precisa ser lida para toda a congregação, não apenas para uma parte. Justamente por essa questão de irmãos não quererem ser admoestados. É muito simples, irmãos. A gente não querer ser admoestado, não querer ser repreendido, não querer ser corrigido, né? E ele vai finalizar essa carta com: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Amém, irmãos?
Que o Senhor nos ajude a olhar para esse texto bíblico e ver que a voz de Deus, ela sempre vai falar conosco. O que mais uma das partes que mais me chamou a atenção nesse texto, irmãos, é essa questão de nós nos alegrarmos sempre. Mesmo seja qual for a circunstância, a alegria por ter um tesouro guardado no céu para nós. Amém? Que o Senhor nos conserve sempre alegres, sabendo que esse tesouro que nós temos com Ele, ninguém pode roubar. Nem o ladrão, nem a ferrugem pode destruir, nem a traça pode roer. Vamos nos colocar de pé, irmãos, em nome do Senhor? Senhor, Deus e Pai, mais uma vez nesse momento,